Fala, gente, beleza? Eu vou fazer essa gravação aqui para a gente fazer o passo a passo de instalação da nossa aplicação lá, do Mil Cities. Vou ver se está tudo certo. Aparentemente está gravando. Espero que o áudio fique bom. Deixa eu minimizar aqui. E, bom, beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui a DigitalOcean, vou criar lá uma maquininha. E aí eu vou fazer a partir dela. Beleza. Aqui a gente não precisa mudar nada. Vou deixar na região aqui de Nova York, beleza. Vou escolher o Fedora, última versão do Fedora, 41. Vou escolher um tamanho. Vamos pegar aqui mais barata. A mais barata não dá, essa é de $4 por causa do espaço. Ele reclamou da última vez, acho que do espaço em disco, se eu não estou enganado. Vou pegar essa daqui de $6. Que é certeza que dá bom. E beleza. Aqui é só eu adicionar as minhas chaves lá, SSH, para conseguir acessar, mas a gente nem vai usar. Eu vou tentar fazer tudo pelo terminalzinho web que a DigitalOcean aqui fornece para a gente. Então, bora lá. Tá criando aqui a máquina, rapidão libera. Beleza, máquina criada, vou abrir ela, vou na parte aqui ó, de acesso e vou na opção Launch Droplet Console. Com isso ele vai abrir um terminalzão aqui e tudo isso estou no navegador, né? Estou aqui no Chrome, uma página web. Vamos ver se rola fazer por aqui. Da última vez que eu testei, quando eu fiz essa documentação aqui, pelo que eu me lembre não, acho que está até escrito aqui, né? Eu fiz pela DigitalOcean. Então, ó, a gente vai seguir essa parte aqui do tutorial. Segunda opção, para a gente instalar sem o Docker. Vou copiando e colando aqui essas linhas, ó, passo a passo, e vamos ver se vai dar tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Beleza, abriu. Só confirmar se está gravando ainda. Tá, aparentemente está gravando. Beleza. Deixar aqui essa parada. Vamos lá. Dar um pouquinho de zoom. Gente, estou na máquina aqui que a gente acabou de criar, não tem nada nela, estou como usuário root, no diretório home do root. Então, bora lá. Começar aqui, ó, Deixa eu só dar uma lida, ver se eu não esqueci nada. Deixa eu ver. Primeiro método aqui de instalação é usando o Docker. Vamos fazer sem o Docker. Aqui é Docker também, então vamos por aqui, ó. Segunda opção, instalando sem Docker. Então, bora. Aqui eu falo, ó, eu executei esse passo a passo na DigitalOcean usando o Fedora. Primeiro a gente vai instalar o Docker e o Postgres. Aqui tem o link com a documentação, de onde eu fui copiando esse passo a passo. Então tá tudo aqui, ó, o passo a passo que eu copiei. E beleza, vamos seguir aqui. Copiar essa primeira linha aqui. Vou jogar aqui. O que esse comando vai fazer? Agora a gente vai trabalhar com instalando as coisas, né? Esse sudo aqui, na real, nem precisa, porque eu já estou com o usuário root. O DNF é o instalador de pacote, aqui do gerenciador de pacote aqui do Fedora. Então serve para a gente instalar umas coisinhas. A gente vai instalar essa biblioteca aqui, ó, DNF plugin score. Não sei dizer o que ela faz, eu devo ter pego ela aqui da documentação. Vamos só confirmar, ó. Então, eu só fui seguindo aqui, ó, o passo a passo que o próprio Docker fala que eu tenho que fazer para instalar o Docker lá no Fedora. Então, vamos lá. Vou dar esse comando para instalar uma porrada de coisa. Beleza, instalou. Vamos lá, próximo passo. Vou copiar essa segunda linha. E assim, ó, quando vocês forem... Opa.
quando vocês forem copiando e colando esse passo a passo, fiquem atentos com o retorno que o console vai dando aqui para a gente para ver se está tudo certo. Olha, ele deu um erro. Vamos lá, deixa eu entender o que rolou. Ah, peraí. Ele está reclamando que tem muito, que o argumento aqui ad repo não foi reconhecido. Estranho. Vamos voltar aqui. Ó, se a gente, deixa eu só reparar, Config Manager. Tem uma pequena diferença ó, entre o comando que eu coloquei aqui e o que está na documentação, é sudo dnf-3. Será que é isso? Só dar uma lida aqui para ver se eu não estou esquecendo nada. E aqui, ó, para instalar, você precisa de uma versão do Fedora 40 ou 41. Beleza, a gente está usando lá 41. O primeiro passo aqui é para desinstalar a versão antiga, não precisa, que a nossa máquina que a gente criou na DigitalOcean está nova, né? Não tem nada nela. E aí a gente já seguiria aqui nesse passo a passo. Peraí, só ver minha cachorra. Vem aqui. É, bom, vamos lá. Vamos revisar aqui a documentação para ver. Esse passo a passo aqui, eu tenho certeza que funcionou da última vez. Pode ser que tenha mudado algum comandinho aqui, ou não, ou pode ser que eu tenha errado mesmo algum passo. Vamos ver. Aqui. Bom, vamos copiar essa linha aqui, vamos ver se rola. Aparentemente o que está diferente é só aqui, ó, essa parte, ó, DNF3, e aqui o meu tá só DNF. Repositório, deixa eu ver o endereço, é o mesmo? É o mesmo. Então vamos lá. Copiar esse cara, rodar aqui. Funcionou. Aparentemente eu esqueci desse traço 3 aqui na documentação. Então vamos ajustar a documentação. Aproveitar que a gente está aqui. A gente vem aqui, ó, e vocês têm acesso a fazer isso, ó. Venha na parte de edição aqui do arquivo. Vamos lá para o passo a passo que a gente estava fazendo. Aqui, segunda opção, foi essa linha aqui que a gente alterou, certo? Então, ó, vamos até comparar, ó, colocar uma embaixo da outra aqui para a gente ver a diferença. Ó, tá tudo igualzinho. Só faltou mesmo esse traço 3 aqui. Essa daqui é a linha antiga. Vamos tirar essa linha, apagar da documentação. Aqui no final vou colocar um espaço, barra invertida, só para ele quebrar a linha. Aqui a gente consegue ver o preview da edição, para ver se ficou bonitinho. E tá lá, tá bonitinho. Para salvar aqui a alteração do README, é só vir no commit. Commit changes, já dá uma mensagem padrão aqui de commit, ó, update o arquivo, update README, e beleza. Tá com o meu e-mail. Beleza. E beleza. Bom, tá salvo. Vamos voltar lá para a tela inicial. Aqui na parte da segunda opção e vamos seguir o passo a passo. A gente rodou esse comando, próximo é esse daqui. Peraí. Então vamos lá. Beleza, aqui também para instalar algumas coisas, de vez em quando ele pergunta,
sim ou não, né? Yes or no, se você quer instalar tudo isso. Bota yes e manda ver. Yes novamente. Só garantir. Opa. Como eu estou aqui no usando o Google Meet, de vez em quando ele fica reclamando aí, como não tem mais ninguém, ele reclama, né, que é derrubar a chamada. Só tem que ficar esperto nisso aí pra gente não perder a gravação. Ah, beleza, bora voltar lá. E aí, ó, sempre que rodar o comando, dá uma lida aí na saída, para a gente garantir que não teve nenhum erro. Aparentemente tudo certo. Vamos voltar lá no Git, continuar instalando aqui as paradas. Bom, ó, esses primeiros comandos aqui, ó, que a gente rodou, todos estão chamando aqui o DNF, o gerenciador de pacote. A gente está instalando algumas coisinhas que o Docker pede, né? E aqui, nessa última linha, a gente está propriamente instalando o Docker, né? Então, Docker Client, Docker Compose Plugin, e tudo isso está aqui na documentação do Docker, ó. Tá aqui essa linha. Por isso que eu deixei a referência aqui. Caso a gente encontre algum problema nesse passo a passo, a gente consulta aqui a referência de onde eu peguei essas informações. Essa próxima linha aqui que a gente vai executar, o systemctl start docker, é para a gente iniciar o Docker. Se os passos anteriores deram certo, se a instalação rolou, esse comando aqui deve funcionar, que é o para a gente iniciar o serviço do Docker. Vamos ver? Ó, não deu erro, aparentemente tudo certo. Vamos dar um ps ao x pipegrep docker. Esse comando é tipo um gerenciador de tarefas lá do Windows, para a gente só garantir, para dar uma olhada se tem algum processo que chama Docker que está rodando. Tá lá, ó. Nosso amiguinho Docker está em execução. Vocês podem ver que, ó, a data aqui, né, a hora, ó, a gente está aqui, ó, 6h22. O horário dele é que a máquina aqui está com o horário errado, né? Mas dá para a gente matar pelos minutos aqui, ó, 21. Então acabou de rodar. Beleza, vamos seguir o passo a passo. A gente rodou esse comando. Agora é um comando para a gente fazer um Hello World no Docker. Só para garantir mesmo que tá funcionando. Vamos ver que ele retornou. Primeiro ele falou que ele não conseguiu encontrar aqui a imagem do Hello World. Beleza, isso é normal. Aí ele foi lá, baixou essa imagem de Hello World, que é só um teste para a gente garantir que o Docker está funcionando, e ele imprimiu aqui, ó, Hello Docker. E aí ele te manda uma mensagem aqui, ó. Essa mensagem mostra que a sua instalação parece que está funcionando tudo certo. E explica aqui mais um passo a passo. Beleza, então, ó, primeira etapa, instalação, esse primeiro bloco aqui, ó, instalação do Docker feita com sucesso. Bom, vamos agora para o próximo passo, instalar o Postgres. Postgres é o nosso banco de dados. O Postgres, a gente já vai colocar ele já no Docker. A gente vai usar um container para instalar o Postgres. Então, esse comandinho, docker pull Postgres, eu estou usando o comando do Docker, eu estou falando para o Docker, ó, vai lá no seu site oficial e baixa a imagem do Postgres. Por exemplo, ó, se eu entrar aqui no site do Docker, vamos lá, Docker. Dentro do Docker vai ter algum lugar para a gente procurar as imagens que ele tem. Deixa eu só achar onde que é. Só para mostrar para vocês, para ficar mais claro. Aí vamos no Google, vai. Docker, image.
Postgres. Ele vai cair aqui no Docker Hub. Acabei entrando no site errado. Não errado, né? Mas eu tenho que cair aqui não no site. Eu tinha entrado. Ó, inicialmente eu dei uma bugada, Docker, eu caí no docker.com. Eu tenho que cair no Docker Hub, que seria aqui, ó, produtos Docker Hub. Aqui no Docker Hub, ele vai mostrar. Cadê? Criar uma conta. Peraí, deixa eu só achar bonitinho aqui para conseguir explicar para vocês qual que é a diferença. É que eu queria só mostrar o caminho do site lá oficial do Docker para a gente chegar aqui no Docker Hub. Bom, mas enfim, se a gente jogar lá no Google, a gente jogar o Docker, Images Postgres, a gente vai cair aqui, ó, no Hub Docker. Aqui, a gente vai ter um container que já é preparado bonitinho do Postgres. Então, até falo, ó, é uma imagem oficial aqui do Docker. Então, isso daqui vai facilitar muito a nossa vida para a gente instalar o Postgres. O comando para a gente instalar alguma coisa aqui no Docker, baixar uma imagem, na verdade, é docker pull de baixar e o nome da imagem. No nosso caso aqui é Postgres, mas poderia ser, tem de várias outras coisas. Então, se vocês entrarem aqui no Docker Hub e dar uma navegada, por exemplo, sei lá, ao pegar esse daqui, que é um esquema tipo o ChatGPT, se a gente quisesse instalar lá o Olama, é só docker pull olama/olama. E aqui ele vai ter o passo a passo aqui para fazer mais alguma configuração ou outras formas de instalar, tá? Então, estou mostrando só para vocês entenderem aí mais ou menos como que funciona o esquema do Docker. Vamos voltar lá para o Postgres. Então, estou aqui, ó, só recapitulando. Primeiro bloco aqui, a gente instalou o Docker propriamente, beleza, funcionou. Nesse segundo bloco aqui, a gente vai baixar uma imagem do Postgres para a gente usar aqui no Docker. Então, vamos rodar esse comandinho aqui, docker pull Postgres. Esse daqui eu acho que pode demorar um pouquinho, que é um pouco mais pesado. Vamos ver. E aí, a hora que eu terminar, ó, status aqui, ó. Beleza. Baixou, fez o download da última imagem disponível aqui, da última versão do Postgres. Maravilha. Vamos. Opa, deixa eu só fechar aqui. Vamos voltar lá para o nosso passo a passo. O que essa linha vai fazer? A gente já baixou uma imagem do Postgres. Agora a gente vai propriamente criar um container que vai chamar MuleCities Development, já relacionado, né, ao nome do nosso projeto, com a senha do Postgres, do usuário Postgres, a senha vai ser MuleCities Development. Então aqui a gente vai, de fato, criar o nosso container aí com um banco de dados. Copiar essa linha, colar aqui no terminal. Beleza. Beleza, ó, nessa linha aqui, que tem na documentação, a gente criou um container um container com a imagem do Postgres que a gente baixou lá do site do Docker Hub
E o nome dessa imagem é Mill Cities Development. Para a gente ver os containers que estão em execução no Docker, a gente roda esse comandinho aqui, ó, Docker PS. Esse Docker PS não tem aqui na documentação, porque é só para a gente verificar se está rodando. Então, beleza, ó, primeiro blocão de Docker e Postgres, sucesso, funcionou. Vamos para o próximo aqui, ó. A gente precisa agora instalar o Git. Então, mesmo esquema, copiar lá o código, vai usar o gerenciador de pacote lá, o DNF, install o Git, sem segredo. Vai perguntar se a gente quer mesmo instalar, yes. Beleza. Próxima linha, DNF install GH. Esse GH é o esquema do Git para a gente conseguir fazer o login, conectar aqui a nossa conta no terminal. Está gravando, beleza. Vamos voltar lá. Certo, Git instalado. Aqui, esse comandinho aqui, gf auth login, é para a gente fazer o login no GitHub, na verdade. Então, ó, a primeira linha, a gente instalou o Git. Na segunda linha, a gente instalou um aplicativozinho do GitHub para a gente fazer a autenticação. E aqui esse comando é onde, de fato, a gente vai lá colocar login, senha e fazer a autenticação. Vou fazer esse passo a passo com vocês, porque eu acho que pode gerar alguma dúvida. Então, vamos ver. Então, rodei lá o comando, ó, gh auth login. Aí ele pergunta, onde você usa o GitHub? A gente usa o GitHub pelo site, né? github.com, só dá Enter. Aí ele vai perguntar qual que é o seu protocolo preferido, né, para a gente fazer operação aqui. No nosso caso, a gente vai usar o login e senha, vamos usar HTTPS. O SSH é o esquema que a gente teria que gerar uma chave. Em outro momento eu posso explicar com calma, vamos fazer aqui pelo tradicional. Mantém aqui na primeira opção, dá um Enter, e aí ele vai perguntar se a gente quer fazer a autenticação com as credenciais do GitHub, lá do site. Yes. E reparem, tem diferença aqui, ó, entre maiúsculo e minúsculo nas letras. E aí, a opção mais fácil, ó, login com um browser. Só dá Enter. Aí ele vai falar, ó, copia esse código e acessa esse endereço aqui. Então, ó, primeiro vamos copiar esse endereço. Copiamos aqui o endereço desse site, vamos jogar aqui no browser, no navegador. Ele já pegou que eu estou logado aqui no GitHub com a minha conta, continue, e agora a gente vai colar esse código. Então, volta aqui, ó, no terminal, copia esse código e cola aqui. Continue, autoriza o GitHub Client, né? Só autorizar aqui embaixo. E, no meu caso aqui, a minha conta do GitHub tem aquele esquema de fator duplo de autenticação, né? Então, eu tenho que botar um código aqui que eu tenho um aplicativozinho no meu celular. Deixa eu pegar ele aqui. Rapidão. Beleza. Login feito. Depois que a gente fez todo esse processo aqui na web, é só voltar para o terminal e dar um Enter. Peraí. Beleza. Ele pegou, ó. Autenticação completa, tananã. Maravilha, ó. Logado como e o nome do meu usuário.
Então, vocês viram, não tem muito segredo aí para fazer, para a gente conseguir, no nosso terminal, deixar tudo configurado bonitinho para a gente usar o GitHub. Se eu não fizer esse esquema aqui do GitHub, a gente não vai conseguir fazer o clone, baixar lá o repositório do MuleCities, não vai conseguir fazer commit, não vai conseguir mandar as mudanças para lá, então tem que fazer esse passo. Beleza, fechar essa tela. Só confirmar que está gravando. Beleza. Então, Git, a gente matou o Git, tudo certo aqui. Próximo passo, instalar o Ruby. Reparem que no começo de toda a sessão eu coloco o link aqui de onde eu puxei os comandinhos. Então vamos lá, só copiar e colar. Essa primeira linha aqui não tem segredo, ó, DNF é o gerenciador de pacote, instala o Ruby. Beleza? Próximo. Ó, nessa próxima linha, a gente vai instalar o que a gente chama de Development Tools. É um pacotinho de biblioteca, de ferramentas que a gente precisa para que, no geral, os desenvolvedores usam para trabalhar. Então, vamos ver que deu algum erro. Tá, deu algum erro. Vamos ver se mudou alguma coisa de versão. Vou jogar aqui no. Dar uma bugada. Peraí, antes de dar uma bugada, vamos abrir a nossa documentação aqui de onde eu me baseei. Vamos ver se mudou alguma coisa. Aqui, ó, estou na página do próprio Fedora. E vamos dar uma olhada aqui na documentação. É, não tem mais essa sintaxe aqui que eu usei, não. Bom, beleza, vamos seguir o passo a passo que está aqui, então. Só dar uma bugada. Ó, e reparem como essas coisas mudam rápido, né? Ó, provavelmente, vamos dar uma bugada aqui só para confirmar. Então, ó, reparem, em novembro de 2024, tem uma mensagem aqui do pessoal falando que mudou a sintaxe desse comando. Então, por isso que o meu comando aqui, essa linha não funcionou. E então, assim, ó, percebam como essas coisas vão mudando, né? Então, documentação é um lance que a gente tem que estar sempre atualizando. Quando a gente está numa empresa, assim, quando a gente tem a documentação, algum passo a passo de alguma coisa, é comum que de em tempos alguém tem que ir lá e refazer. Fazer igual a gente está fazendo aqui, pegar a documentação, fazer o passo a passo para ver se está tudo funcionando, se não mudou nada. Mas beleza, por isso que eu coloco aqui, ó, no começo o link da documentação oficial, para a gente sempre ter onde buscar. Então, por isso também que é importante entender ali o que está fazendo cada comando, porque se ele mudar a sintaxe, tudo bem, a gente tem, se a gente sabe a lógica, a gente consegue se virar, dar uma bugada lá e achar a sintaxe, o comandinho certo. Bom, vamos lá. Eu vou só pensar, não sei se eu pego esse daqui. Vou seguir a dica aqui desse cara e vamos tentar instalar com essa sintaxe. Vamos ver se rola. Beleza, foi. Então, vamos atualizar aqui a documentação para não esquecer.
remover. Vamos remover essa linha aqui que não funcionou. Mas reparem, a ideia é instalar o Development Tools. A gente está fazendo a mesma coisa, só mudou aí o jeito de escrever o comando. Fazer o commit. Beleza. Esse aqui demora um pouquinho, que ele instala várias coisas aqui que são úteis para quem vai trabalhar com algum tipo de desenvolvimento, com banco de dados. Então, vamos ver. Foi. Joia. Próximo passo, instalar essas bibliotecas aqui. RubyDevil, zlibdevil. Foi. Próximo passo, instalar a biblioteca libpq. E assim, tem umas bibliotecas aqui que a gente vai instalando que a gente coloca aqui para instalar porque a documentação lá oficial indica, fala para a gente instalar. Então, não necessariamente, é claro, se a gente souber bonitinho ali o que faz cada biblioteca, cada pacote que a gente está instalando, ótimo. Mas, a princípio, se a gente seguir lá a documentação oficial, a gente não precisa conhecer todas as nuances ali, todos os detalhes do que a gente está instalando. Pelo menos não no primeiro momento. Beleza, instalamos aqui o passo a passo da linguagem Ruby. Conseguimos instalar o Ruby. Vamos ver se está funcionando. Se a instalação funcionou bem, a gente vai ganhar esse comandinho aqui, Ruby. Vamos ver. Dependendo do erro que ele vai dar aqui, a gente consegue matar se foi instalado, se a instalação funcionou ou não. Espera aí. Não, melhor, né? Vamos fazer um ruby-v para falar a versão. Beleza, ó. Instalou. Instalou a versão do Ruby 3.3. Joia. Se a gente rodar um IRB, ele não tem. Beleza. Mas a gente instalou, rodar o comandinho ruby-v, ele mostra a versão que foi instalada. Então, sucesso. Vamos. Qual que é o próximo passo? A gente instalou o Ruby. O próximo passo é fazer o download do projeto. Baixar aqui, ó, fazer o git clone do nosso código. Então, vamos lá. Não tem muito segredo também. Então, a gente, nos passos anteriores lá, em que a gente rodou aqui, ó, o GH Login, a gente conectou nossa conta no terminal bonitinho, vai permitir que a gente faça aqui o git clone sem problema. Então, ele vai bater lá no GitHub e vai baixar o diretório 1000cities. Vamos ver se deu certo. Ó, do comandinho ls para listar, tá aqui. Vou aumentar um pouco a letra, né? Facilitar para vocês. Então tá lá, nosso diretório 1000cities. Vamos entrar nesse diretório? Dá um ls. Então tem lá, ó, todos as pastas, os arquivos que tem aqui no diretório 1000cities, a gente consegue acessar aqui pelo GitHub. É um espelho, é igualzinho. Tudo que tem aqui vai ter aqui também. Então, beleza, a gente baixou. Vamos voltar lá passo a passo. E a gente conseguiu baixar o nosso código. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que subir a aplicação. Então, ó,
depois que a gente baixou, a gente tem que entrar dentro do diretório MilCities. Os próximos comandos aqui, deixei até aqui em negrito, ó, inside, dentro do diretório MilCities. Então vamos lá. Primeiro comando é esse aqui, ó, bundle install. Deixa eu até editar e colocar na linha de baixo para não confundir vocês. Faltou aqui. Beleza. Tá, aqui, ó, só para ficar mais claro, né? Então, ó, instalar. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar agora as dependências do nosso projeto MilCities. Para fazer isso, a gente vai rodar o comando bundle install. E reparem, eu estou dentro do diretório MilCities. Agora ele vai instalar uma porrada de coisa. E o que são essas coisas aqui que ele está instalando? De onde ele sabe o que ele tem que instalar? Vou mostrar para vocês. A gente abrir aqui o nosso repositório, o nosso código, e a gente for no arquivo Genfile, aqui no Genfile, ele lista tudo que a gente precisa instalar. Então, por exemplo, eu preciso instalar um pacote, uma biblioteca que chama PG. Eu preciso instalar uma biblioteca que chama Puma. Então, a partir dessa lista aqui, que esse comandinho que a gente rodou lá, o bundle install, vai pegar. E aí, só esperar um pouquinho, ele instalar tudo. E aí, vamos ver se a gente já consegue subir a aplicação. Ó, reparem, ó, agora ele está instalando o PG. É uma biblioteca e um conector que vai ligar a nossa aplicação Ruby on Rails com o nosso banco de dados Postgres. E aí reparem que aqui nesse documento do Genfile tem lá uma linha que fala, ó, Gen PG. Só para mostrar para vocês, né, de onde esse comando bundle install tá pegando as informações. E beleza, vamos ler aqui. Sempre leiam as mensagens de log para ver se deu tudo certo. Aparentemente, tudo certo. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso passo a passo. Então, a gente rodou aqui o bundle install. Agora, a gente vai criar o banco de dados. Dentro aqui do diretório MilCities, a gente vai rodar o comando Rails db database create, vai criar o nosso banco. Eu até falo aqui na documentação que provavelmente vai gerar alguns errinhos, porque eu configurei para ele criar só o banco de desenvolvimento. Por padrão, em uma aplicação Rails, a gente tem 3 bancos de dados, né? A gente tem o banco de dados do ambiente de desenvolvimento, do ambiente de produção e do ambiente de testes. Tá, vamos ver que deu erro aqui. Tá, deu pau. Deixa eu só pensar. Tá. Estou achando aqui que o IP não está configurado certo. Qual que é o problema aqui, ó? Eu rodei o comando para ele criar o banco de dados. Aí ele está falando que ele não conseguiu criar o banco de dados, que chama MilCities Development, e ele está falando que ele não conseguiu traduzir o host, o endereço DB. Se a gente rodar o comando docker ps, a gente vai ver que a gente tem lá um container que está rodando dentro dele um Postgres. E o nome desse container também é MilCities Development. Esse container, ele tem um endereço IP.
a gente tem que apontar a nossa aplicação aqui, o nosso código, 1000cities, tem que apontar para o IP desse container. Provavelmente é isso que está dando erro. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer aqui pelo GitHub, vamos buscar informação. Ó. Tô no meu diretório aqui, 1000cities, eu vou na pasta... deixa eu só lembrar... eu vou na pasta config. Dentro de config, eu vou no arquivo database YAML. Aqui no database YAML, ele é essa linha aqui, ó, que provavelmente está dando problema. O host, a gente está chamando de DB. A gente poderia alterar aqui o host para o endereço IP da máquina lá que a gente criou. Deixa eu só pensar. Deixa eu fazer um teste aqui que, de fato, eu não lembro como que eu fiz da última vez. Mas vamos lá. Qual que é o teste que eu vou fazer? O host aqui, ao invés de chamar DB, eu vou chamar o host de... Eu vou apontar para esse nome aqui, 1000cities Development, que é o nome do nosso container Postgres que está rodando. Vamos ver se vai funcionar, não tenho certeza. Então, ó, PWD, para a gente ver onde a gente está. A gente está dentro do diretório 1000cities. Vou dar um ls. Cadê a pasta config? Está aqui. Então, vou fazer cd config. Entrei na pasta config. ls de novo. Vamos procurar o arquivo. Qual que é o nome do arquivo? Database.yaml. Cadê ele? Está aqui, ó. Database.yaml. Vou usar o editor VI para editar esse carinha. Então, ó, VI espaço database YAML. Vamos navegar aqui. Tananã. Chegamos aqui na parte do host. Vou apertar a tecla I e aqui embaixo da tela ele vai mudar para o modo de inserção. E aí eu vou conseguir editar. Então, ao invés de deixar DB, eu vou colocar 1000cities Development. Para salvar, tecla ESC, vocês vão reparar que aqui embaixo, ó, na tela, vai mudar do modo insert, ele vai sumir o insert. Ó, apertei ESC, 2 pontos, WQ, escrever e sair. Beleza. Tá salvo lá, a gente fez essa alteração. Vamos repetir o comando anterior, que foi para criar o banco de dados, lá, Rails DB Create. Vamos ver se rola. Se não rolar, a gente tem que pegar o IP do container lá para colocar nesse arquivo. Mesmo erro, mesmo erro. Tá. Vamos pegar o IP. Não lembro qual que é o comando para a gente pegar o IP. Vamos dar uma bugada. Então, ó, get IP from Docker Container. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver. Primeiro link. Tananã. Pô, cara. Vamos no Stack Overflow aqui, que não tem erro. O pessoal costuma ser mais direto aqui. O Docker Inspect. Beleza. Docker Inspect e o nome. Vamos lá. Docker Inspect e o nome do nosso container. Peraí, ó. Antes de rodar esse comando, vamos rodar o Docker PS, que ele vai listar os containers que estão rodando no momento. Vou tirar um pouquinho do zoom, só para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, vou limpar a tela, vai ficar mais fácil de ver. Docker PS. Então, vamos lá. O nosso Docker ele tem um ID, que é esse número grandão aqui. Ele fala qual que é a imagem.
a imagem é Postgres. Lembra que a gente baixou a imagem do container lá daquele site Docker Hub? É isso aqui que ele está indicando. Esse aqui, essa coluna comando, não sei o que, que é, fala quanto tempo a gente criou, há meia hora atrás, e ele está up, está rodando há 25 minutos também. Ele está escutando aqui na porta 5432, e o nome desse container é Mil Cities Development. Vamos rodar o comando docker inspect para a gente inspecionar esse container e a gente vai passar. Opa, peraí. E a gente vai passar o nome desse container. Vamos ver se com isso a gente consegue pegar o IP. Beleza. Uma porrada de informação aqui para a gente sobre o nosso container. O que interessa está lá no final, que é o nosso IP, o endereço IP. É esse número aqui, ó. Vamos copiar esse carinha. Então, ó, é 172.17.02. Vamos editar o arquivo database YAML de novo. E lá na opção host, dentro da seção de development, a gente vai alterar ele com esse valor. Ah, peraí, desculpa. Fiz besteira. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos editar. E beleza. Então, ó, agora a gente está apontando que a nossa aplicação Rails, ele vai criar um banco de dados que chama MuleCities Development, vai utilizar o usuário Postgres com a senha Postgres no endereço IP tal. E reparem que esse arquivo ele é dividido na seção de desenvolvimento, e se a gente descer mais um pouquinho, ele tem aqui uma seção de produção e uma seção de teste, que é o que eu comentei, né? Por padrão, a gente tem 3 bancos de dados, para desenvolvimento, para teste e produção. Eu só deixei configurado a princípio o de desenvolvimento, que é o que a gente vai usar. Então, ó, tecla ESC para sair aqui do modo de inserção, 2 pontos WQ, Write and Kit. Joia, vou aumentar um pouquinho aqui o zoom e vamos rodar o comandinho lá para criar o banco de dados de novo, que é esse carinha aqui, ó, Rails DB Create. Vamos jogar aqui e torcer para dar certo. E deu pau de novo. Porra. Tá reclamando do usuário e senha. Peraí, deixa eu ver se eu fiz alguma besteira aqui. Ah, claro que eu fiz besteira, né? Ó, vamos entender porque que tá dando erro. Nos passos anteriores lá, quando a gente criou o post, deixa eu só ver se está gravando. Está gravando. Ó, nos passos anteriores aqui, esse é o comando que a gente rodou do Docker para a gente criar um container e dentro desse container está rodando o post, está rodando o banco de dados. A gente falou, olha, Docker, cria um container e que o nome dele é MuleCities Development. E, além disso, você vai criar a senha do usuário Postgres, a senha vai ser MuleCities Development. Vamos copiar esse carinha aqui, MuleCities Development. Vamos olhar como é que está a configuração aqui na nossa aplicação. A gente alterou o host, certo? A gente alterou aqui o endereço IP. Dá uma olhada aqui no username Postgres, que é o padrão, beleza. Só que a senha a gente mudou, a senha não é Postgres. A senha é MuleCities Development. Então vamos alterar aqui também. Tecla ESC para sair do modo de inserção aqui no VI, 2 pontos WQ. Beleza. Vamos rodar o comandinho.
RailsDB Create para tentar de novo. Beleza, ó, agora foi. Banco de dados, que também chama MuleSoft Development, criado. Pô, maravilha. É até bom a gente ver esse passo a passo aí que vai quebrando para vocês entenderem ali como que a gente vai debugando, vai entendendo, né, as mensagens de log. Ah, e por que que... Deixa eu só abrir aqui. Peraí. Bom, depois eu acho que a gente pode... Deixa eu pensar. O que a gente pode fazer para que esse erro aí na hora da instalação não aconteça mais? O da senha é fácil, a gente pode botar essa senha lá, cravar essa senha. O do IP tenho que ver, que eu não lembro como faz para a gente resolver o probleminha do IP. Mas beleza, vamos seguir, depois a gente pensa junto como ajustar isso daí. Então, a gente parou nesse passo aqui, de criar o banco de dados. Próximo passo é criar as tabelas do banco de dados. Esse comando, RaiseDBCreate, criou o banco de dados, criou a carcaça. Agora a gente precisa criar as tabelinhas. Então, por exemplo, tem a tabela de cidades, tabela de usuário. É isso que esse comandinho vai rodar. Vai criar o rake db migrate. Vamos ver se funciona. Funciona. Rolou. E aí ele fala aqui, ó, tudo que ele foi criando. Então, ó, ele criou uma tabela que chama Cities Score. Criou uma tabela que chama métricas, e assim por diante. Próximo passo, último passo, provavelmente, é iniciar a aplicação. É a prova de fogo. Vamos ver se vai rolar. Deixa eu só ver que aqui eu estou falando para passar o IP number. Deixa eu só fazer um esqueminha. Como a gente está na DigitalOcean, a gente tem que fazer um esquema em que o IP é o 000. Vamos ver se vai rolar. Ó, maravilha. A princípio, a nossa aplicação iniciou sem nenhum erro. Como que eu faço para acessar a aplicação? No caso de vocês vão estar rodando na máquina local, vocês vão acessar assim, ó, localhost 2.3000. Digitar isso no navegador, localhost 2.3000, vocês vão conseguir acessar. No meu caso, eu estou aqui na DigitalOcean. Então, essa minha máquina tá na nuvem. Eu tenho um endereço IP aqui, um IP público pelo qual eu consigo acessar. Então, no meu caso, ao invés do localhost, eu vou passar o IP lá da DigitalOcean 2.3000, que é a porta para a gente conectar. Ó, apesar de estar aparecendo erro, a gente já bateu na nossa aplicação. Quer ver? Voltei aqui para a web. Olha quanta coisa ele já colocou aqui na tela. Aqui foi quando a gente iniciou o nosso servidor web. Está rodando. Cada requisição que bater no nosso servidor web, ele vai imprimir aqui na tela. Então, beleza, ó, essa requisição que eu fiz aqui no meu terminal para esse IP, para essa porta, bateu aqui na DigitalOcean. Maravilha. Vamos ver o que ele está reclamando. Ele está reclamando que não existe a Cities Index. É algum erro relacionado à biblioteca do Node que a gente precisa instalar. Deixa eu pensar o que é. Deu alguns errinhos aqui de escrita que vai ficando velha, de deprecation, mas beleza, isso dá para ignorar por enquanto. O erro mesmo está aqui, ó, está no finalzinho. Vamos ver o que ele falou. Está falando que o nosso Node.js falhou
Na hora de carregar, please check. Tá falando pra gente dar uma olhada na versão do Node que a gente tá rodando, se é a 10, 12 ou 14. Tá, vamos ver então. Não lembro de ter pego esse erro da outra vez, mas é isso. Vou dar um Ctrl C para parar aqui meu servidor. Vamos ver o comando node. Deixa eu tentar node-v. Não, node.js-v. Também não. Peraí, node-var. Tá, vamos dar uma bugada. Get node version. Node-v. Peraí, node-v. Node. Bom, não sei, gente. Então, vamos dar a debugada, vamos entender. Porque quando a gente fica. É isso, né? Eu escrevi esse passo a passo tem um tempo. E aí vocês viram que umas coisinhas foram mudando. Vamos ver se. Vamos tentar entender aqui o que que foi, né? Talvez inclui o Ruby Racer. Ó, peraí, eu vou fazer assim. Ah, eu vou pausar essa gravação, que aí ele vai gerar um arquivo grandão, que a gente deve estar aqui já, sei lá, há 1 hora mais ou menos. E aí eu vou tentar resolver o problema e gero outra gravação aqui e mostro o passo a passo que eu fiz. Eu vou fazer isso porque eu tô com medo de ficar um arquivo muito grandão ou dessa gravação aqui ter dado um pau no meio e eu não ter percebido, tá? Então, vou debugar e deixa eu até parar aqui a tela. Eu vou entender aqui qual foi o erro e gero uma outra gravação e passo para vocês. Valeu, até mais.